gostava de me concentrar, embora me refira a outros pontos, no problema da concepção do sistema de avaliação dos professores. Porque, porventura, o aspecto que eu considero mais importante tem sido menos notado face a outros que são de ordem organizativa. Qual é o primeiro erro deste processo de avaliação dos professores? Nós consideramos que é um erro de palmatória avaliar os professores pelas notas que esses mesmos professores dão aos seus alunos. Isso coloca o professor perante um dilema que é impossível. Ou dá notas altas para proteger a sua progressão na carreira, ou dá as notas justas, que às vezes são baixas, e corre o risco de ser prejudicado na sua carreira. Isto constitui uma pressão inaceitável sobre o mérito escolar e falseia os resultados dos alunos. Num sistema como este, as notas deixam de ter a ver com o progresso do aluno, com aquilo que ele sabe, com os conhecimentos que adquiriu, com a matéria que ele conhece. Num sistema como este, as notas passam a estar ligadas, direta ou indiretamente, à progressão do professor na carreira. E isto é uma perversão do sistema. Este processo atinge, e eu gostava de sublinhar este ponto, a dignidade da função docente. Um professor é alguém que ensina com inteligência e avalia com rigor. Não é um agente estatístico dos governos. Gostava de compaginar este facto, ou seja, este erro de concepção, com, gostava de vos dar nota de 2 ou 3 pontos que eu considero relevantes para se medir a importância que este assunto tem. Nas fichas de avaliação dos professores, 7 dos 14 critérios têm a ver com a classificação ou com a avaliação que os professores fazem dos seus alunos. E, portanto, vejam o peso que este fator tem no que vier a suceder à carreira do professor. Por outro lado, uma coisa é, e isso parecer-me legítimo, poder-se aferir da diferença entre as notas que os alunos têm na avaliação interna e aquelas que depois têm na avaliação externa. Outra coisa completamente diferente é a natureza deste sistema. Como sabem, só há exames nacionais no 9º ano. O que significa que no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, no 7º e no 8º ano, o que vai contar para a avaliação dos professores são as notas que os professores dão aos seus alunos. Ou seja, isto gerará, obviamente, uma inflação das notas para que os professores se possam defender do ponto de vista da sua carreira. Gostava ainda de sublinhar que, do nosso ponto de vista, é importante dizer isto. Há muitas pessoas que pensam que a Sra. Ministra da Educação é uma pessoa com autoridade. E eu devo dizer, como é público, que no início do seu mandato concordei com algumas medidas que tomou. Porém, este regime de avaliação dos professores é um erro tão clamoroso como o que a Sra. Ministra cometeu no Estatuto do Aluno. E embora as duas coisas não pareçam estar ligadas, a verdade é que estão. Chamo a vossa atenção. No Estatuto do Aluno, a Sra. Ministra da Educação pretendia perdoar as faltas injustificadas. No regime de avaliação que a Sra. Ministra da Educação quer é uma inflação das notas. Da primeira vez, no Estatuto do Aluno, a Ministra tornava indiferente ir às aulas ou não ir às aulas. Os professores praticamente tinham que passar os alunos, mesmo que eles não tivessem qualquer assiduidade. Agora,
ao avaliar os professores pelas notas que eles dão aos alunos, a Ministra da Educação acaba por tornar irrelevante o rigor do mérito escolar na avaliação dos alunos. E, portanto, há uma relação entre o Estatuto do Aluno e este regime de avaliação. No seu primeiro passo, a Sra. Ministra quis terminar com o conceito de assiduidade. Neste passo, agora, fazendo uma pressão ilegítima sobre os professores para darem notas altas, de modo a protegerem a sua progressão na carreira, a Sra. Ministra está a prejudicar o conceito de mérito escolar. Sem assiduidade, sem mérito e sem exames, que escola é que estamos a criar? É evidente que com este tipo de medidas a Sra. Ministra da Educação pode melhorar as estatísticas do setor, mas certamente não melhora a formação dos alunos. Acabando com o conceito de assiduidade e relativizando o mérito escolar, é possível que o sucesso nas estatísticas aumente e o abandono diminua. Mas isso não faz desta escola uma escola melhor e, sobretudo, não tem nada a ver com os conhecimentos adquiridos dos estudantes. E, portanto, é esta a perversidade essencial que, do nosso ponto de vista, marca todo este processo. Acresce que ele não foi bem organizado. Porque não é um bom modo de lançar um processo como este avançar para a avaliação sem terminar o processo científico. Avançar para a avaliação sem a publicação devida dos parâmetros relevantes. E, como tudo isto foi sucedendo assim, o Ministério da Educação já tropeçou nele próprio, adiando ou flexibilizando, como dizem, a avaliação intermédia. O processo, manifestamente, não foi bem lançado, nem correu bem. O Sr. Primeiro-Ministro vai esta semana à Assembleia da República. E aquilo que eu acho que é normal, se lhe peça, e que é o meu desafio, é muito simples. O Sr. Primeiro-Ministro, imagine que é professor, que tem uma turma de 30 alunos, que uma parte deles não sabe a matéria ou não tem conhecimentos suficientes para passar. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro recomenda que um professor faça? Que dê notas artificialmente altas para se defender na carreira, ou que faça o seu dever, ou seja, defenda a verdade escolar e, com isso, possa ficar prejudicado na sua situação profissional. É só a isto que o Sr. Primeiro-Ministro tem que responder. E se o Sr. Primeiro-Ministro puder responder a isto, o que é que um professor faz quando tem um aluno que não sabe o suficiente para passar? Dá-lhe a nota justa ou dá-lhe uma nota artificialmente alta porque tem medo de ser prejudicado na carreira? O Sr. Primeiro-Ministro tem a obrigação de responder, porque há muitas escolas onde esta dúvida se coloca, muitos professores que têm este dilema de consciência. Ele é o responsável máximo pelo Governo. Este regime de avaliação devia ter sido suspenso e eu espero que, se ele não puder dar uma resposta honesta a este dilema relevante, então que anuncie que este processo, obviamente, tem que ser visto. Era isto, basicamente, que eu queria dizer e foi a conclusão, nesta mesma sala, da reunião com professores de todo o país e que se sentem um profundo mal-estar, que, a meu ver, é justificado com a forma como este processo foi lançado e como ele está a condicionar a sua própria dignidade na função social.